Bom, chegamos a 2026, mais um ano se inicia, mais um ciclo começa, e é interessante que nessa época do ano, né, onde estamos fazendo essa transição de um ano em que vivemos para um ano novo, a gente vê a capacidade das coisas se renovarem, né? É engraçado porque é apenas uma data de um calendário, mas tem um poder transformador na vida das pessoas, porque parece que realmente uma porta se fecha e uma nova se abre, e a gente tem essa compreensão e essa expectativa de um novo começo, de uma página em branco, né? De um novo ciclo, e na verdade a passagem apenas de um dia para o outro, mas ela é carregada desse poder de renovação nas nossas mentes, muitas vezes de uma forma subconsciente, mas de outras vezes até supersticiosa, mas realmente tem essa questão, né, desse caráter de renovação, de um começo de um novo ciclo, e assim é a palavra do Senhor. Muitos dizem que a Bíblia precisa ser atualizada porque ela está defasada, né? Algumas coisas que acontecem nesse mundo, alguns assuntos que fazem parte da nossa realidade não faziam parte da realidade, né, de quando ela foi escrita, mas a gente sabe que a palavra de Deus ela é soberana, ela é eficaz e ela serve até hoje, né? Muitas vezes as pessoas falam, né, que ela é mais atual do que o jornal de hoje. E é interessante você ver isso, né, em algumas passagens. Quando você senta para ler algumas passagens, principalmente aquelas mais conhecidas, né, toda vez que você senta, que você realmente está interessado e colocando o seu esforço naquilo, e você realmente está conectado com o Espírito Santo, parece que a cada momento que você senta, né, por mais que você conheça a passagem, até os versículos, né, você consegue, aquilo está memorizado, você consegue falar, você tem uma visão diferente cada vez que você os lê, né? É como se fosse um grande bolo que você não dá conta de comer de uma vez só, mas cada vez que você senta lá e dá uma garfada, você vai degustando de uma forma diferente, e aquilo vai te preenchendo. Então, a palavra que eu trouxe hoje, né, é uma palavra muito conhecida, né, que é a multiplicação dos pães e peixes. E, né, existem milhares de pregações sobre essa palavra, e uma das principais lições que a gente pode tirar dessa passagem é que, né, Jesus ele se importa com as nossas necessidades, né? A dor ela sempre antecipa o milagre. A gente vai ver, eu vou contextualizar com vocês, mas a gente vai ver que antes da realização do milagre, né, João Batista morre e Jesus está sofrendo por essa perda, mas isso não o impede, isso não o para. Então a gente também tem, as pessoas observam bastante a questão do poder de Deus de multiplicar o pouco, né, quando a gente coloca esse pouco nas mãos dele, e que nada, né, se perde quando Jesus está no controle. Então essas são algumas das lições que geralmente quando as pessoas pregam essa palavra, elas estão buscando, né, mostrar essas visões, essas questões. E aí eu quero hoje dar um foco diferente nessa passagem, um foco que eu mesmo não tinha, né? É engraçado que a gente sempre foca muito em Jesus, o que na verdade a gente deve fazer mesmo, né? A Bíblia inteira, né, ela aponta para Jesus, então Jesus é o personagem principal, né? Mas existem alguns detalhes que a gente tem que dar um zoom out, né? A gente tem que meio que tirar um pouco o foco dele, não negligenciar, né? Jesus está ali, ele é o agente transformador, mas quando a gente tira um pouco o foco dele, a gente começa a enxergar algumas outras coisas. E eu quero mostrar essa nova visão, né? Ou algo, né, talvez que possa ser novo em relação a essa passagem. Então, a passagem da multiplicação dos pães e peixes, ela pode ser encontrada no Evangelho de Mateus, tá? Mateus capítulo 14, de 13 a 21, né? No Evangelho de Marcos, capítulo 6, do versículos 30 a 44, Lucas, capítulo 9,
versículos do 12 ao 17. E para contextualizar aqui, né, o que estava acontecendo, né, antes desse milagre, né, como eu disse, João Batista morre, né, e Jesus ele recebe a notícia da morte de João Batista, que é o seu primo e é o seu precursor. Então, como todos nós sabemos, João Batista ele é preso, ele é decapitado por ordem de Herodes. E isso cria em Jesus um momento de luto e recolhimento, né? Então, mas o importante aqui é que Jesus sofre, né? Isso mostra o caráter humano dele. Então, ele era 100% homem, 100% Deus, e ele, como homem, ele sofreu, né? Então, ele passou por esse luto, esse processo. Só que é importante aqui é que Jesus não parou, né? Então, ele, apesar da dor que ele sentia, ele não para, né? Então, às vezes, o que ele faz? Ele se recolhe. Então, isso é o quê? Uma pausa, né? Isso não é uma parada completa, é uma pausa. E muitas vezes, essa pausa ela é necessária para que a gente não pare de vez, né? Muitas vezes a gente enfrenta uma dor, enfrenta um obstáculo muito grande e aquilo causa uma dor, uma ansiedade, né, em nós, e muitas vezes a gente quer parar, porque é normal do ser humano. Se você liga o fogão e coloca a mão lá, você está sentindo a dor, sua reação é tirar a mão dali, né? Nós não somos feitos para sentir dor. A gente não está acostumado, a gente não quer. Se perguntar para qualquer pessoa, ninguém vai falar assim, não, a dor, tá tudo bem, né? Mas a dor, ela faz parte do processo. Mesma coisa, por exemplo, quando alguém, uma forma de exemplificar isso aqui muito fácil, né? É quando alguém vai fazer uma tatuagem. A tatuagem são agulhas que vão ali te furando e injetando tinta, né? E você, dependendo da tatuagem, né, grande, pequena, e do local onde você vai fazer, né, você sente mais dor ou menos dor. Só que, iniciado o processo, que você sabe que você vai sentir dor e você está sentindo dor ali, você não pode parar, né? Porque se você para, você tem uma obra incompleta, né? E muitas pessoas têm essa reação de querer parar, mas ela não consegue enxergar lá na frente que ela vai ter algo bonito ali, ela vai ter pelo menos algo que ela estava desejando ali e que vai durar para sempre. Então aqueles pequenos momentos de dor, né, sendo muita dor ou pouca dor, aí vai depender da sensibilidade de cada um, é um preço que ela paga pelo processo de ter aquela tatuagem, né? E muita gente faz isso, né, enquanto está nesse processo né, independente em que setor da vida, mas quando estamos passando pelo processo, temos um período de dor e muitas vezes a gente, quando começa a sentir essa dor, a gente quer parar, né? E aqui não, Jesus ele só deu uma pausa. A gente entende que, por exemplo, quando vai fazer a tatuagem também é a mesma coisa. Às vezes, quando está doendo muito, o que o tatuador faz? Ele para, pergunta para você quer pausar um pouco, ou então ele pega um algodão com uma água, né, gelada e passa ali, que dá uma aliviada. Então, o que é isso? Isso é uma pausa, isso não é uma parada total, né? E, então, tendo nesse momento de dor, o que Jesus faz, né? Esse momento de pausa, como é que ele se manifesta na vida de Jesus? Ele tenta se retirar para um lugar deserto, né? Então, ele convida os discípulos a irem em um lugar deserto para descansar, né? E ali orar. Então, o milagre, o que essa passagem aqui mostra é que o milagre muitas vezes não vai acontecer no meio confortável, ele vai acontecer no meio de dor, vai acontecer no meio do cansaço, né? Então Jesus ali estava abalado, né, pela morte de João Batista. Então quando ele tenta se recolher, ele atravessa o mar da Galileia rumo a Betsaida, né? E o que isso também quer mostrar? Que o milagre, às vezes, ele precisa de uma atmosfera diferente. Às vezes, Deus nos move, nos tira de um lugar para o outro
porque a gente precisa de uma atmosfera diferente para que o milagre se manifeste. Às vezes, naquele lugar de dor, né, não é o local onde o milagre vai ser manifestado. Apesar da dor fazer parte do processo, às vezes você precisa ser retirado daquele local, né, para que realmente o milagre aconteça, para que o processo se dê continuidade, né, que tenha continuidade. E ali ele sai daquele lugar que fica marcado pela dor da notícia da morte do primo, e ele vai, né, com os seus discípulos rumo a Betsaida, e para ele pega o barco e atravessa o mar da Galileia. Só que a passagem vai nos dizer que uma multidão segue Jesus, né? E aí, mesmo ele tentando se retirar, mesmo ele tentando ali ir para um lugar mais deserto, né, a multidão seguia ele. E por que a multidão seguia? Porque a palavra vai dizer que eles ouviram, né, a capacidade do Senhor de fazer milagres e maravilhas, né? Então eles estavam seguindo Jesus por causa disso, né? Exceto um menino. E eu vou explicar por quê. Então, o que essa passagem, né, mostra do texto é que nós somos atraídos para Jesus pelos sinais e maravilhas que ele faz, né? Não, de repente, não na nossa vida, mas na vida do próximo. E a gente vê aquilo acontecendo, a gente vê a transformação, né, que o nosso vizinho está fazendo, e a gente chega perto, a gente quer chegar perto para ver. Não, deixa eu ver isso aí, como é que é, né? E realmente nós somos... Isso, assim, não é uma coisa ruim, né? Muita gente fala, mas você está sendo atraído só pelo que Jesus quer fazer. Sim, eu posso ser atraído só por isso. Agora, eu não posso ficar e permanecer só por causa disso, né? E Deus faz dessa forma mesmo. Ele faz isso para que ele atraia aqueles que estão perdidos, né? Então, mas assim, existe uma diferença, né, entre fazer parte da história e ser um agente transformador da história. Aquela multidão, ela fez parte da história, mas aquele menino, ele foi um agente transformador da história junto com Jesus. Então há uma diferença ali, mas não há nada de errado da multidão estar ali, né? Então, como eu disse, né, todos estavam ali pelos sinais que Jesus fazia. E aí, por que eu falei assim, todos estavam ali, exceto o menino? O que diferenciou o menino da multidão, né? É que é o seguinte, todos que estavam ali seguindo Jesus, ninguém, eles não levavam nada, né? Então, por quê? Porque eles queriam só a resolução dos seus problemas. Senhor, eu vi que o Senhor cura, então eu quero ali, o Senhor me cura e está tudo certo, eu vou embora. Senhor, eu estou com um problema financeiro, então eu vou chegar perto do Senhor, o Senhor resolve a minha situação, depois eu vou embora. Agora, o menino não. O menino, ele levou alimento, ele levou um lanche, né? Por quê? Porque ele esperava ficar mais tempo com Jesus ali. Ele não estava pelo que o Senhor poderia fazer, mas ele estava pela presença. Ele queria estar ali. Então, ele se preparou para estar ali, né? Então, quando nós buscamos a presença, Deus, né, nos surpreende, né? É diferente de você estar buscando só... Muitas vezes ele pode realmente fazer na sua vida se você estiver só buscando. Porque ele é misericordioso, ele é bom, ele é justo. Então, muitas vezes, ele vai ver que você precisa daquilo e ele vai fazer o milagre. Mas, quando você quer a presença, você tem o milagre e muito mais, né? Então, é igual a história de Salomão, né? Quando Salomão, Deus fala com ele, né, que você pode pedir o que você quiser, né? E aí ele pede sabedoria. E aí o Senhor fala, porque você não pediu fama ou riqueza, eu vou te dar aquilo que você pediu e mais, né? Então ele tem essa capacidade de nos surpreender quando a gente está querendo a presença, né? O Salomão, ele queria sabedoria para poder lidar com as coisas de Deus dali, né? Não para ganho, usufruto próprio, né? Para ganho próprio. Então, ele queria a presença, ele queria honrar o Senhor ali.
E aí, a pergunta que eu faço é, o que nos faz buscar a Deus? Né? Agora, se a sua resposta for a presença, igual um menino, por que a gente dedica tão pouco tempo para ele? Né? Por que a gente conta os minutos quando a gente resolve sentar para orar ou para ler um devocional? A gente estipula um tempo. Né? Ah, não, hoje eu vou estudar aqui 30 minutos. Aí, às vezes, você nem terminou o capítulo, mas deu os 30 minutos, você parou, porque hoje eu fiz a minha continha aqui, já fiz a minha parte, suficiente. Né? Então, isso não é buscar a presença. O menino estava ali, ele levou o mantimento e ele não sabia quanto tempo ia durar, mas ele se preparou para ficar. Né? Então, é essa preparação, é essa vontade, esse desejo no nosso coração que a gente precisa ter. Né? Avançando na história, né, Jesus ele sente o quê? Compaixão, né? Porque ao ver aquela multidão, Jesus ele percebeu que aquela multidão era como ovelhas sem pastor. Né? E Jesus é o pastor. Então, ele enquanto ele estava ali, ele ajudou, mesmo ele sabendo que aquela multidão estava ali pelos milagres e maravilhas, ele teve compaixão, ele curou os doentes, né? E ele ensinou por horas ali. Então, isso a gente vê que o milagre ele nasce da compaixão e não da pressão. Né? Muitas vezes a gente pressiona Deus para fazer. Né? Senhor, faz isso. Senhor, faz isso. Faz isso. Uma coisa é você pedir e você ter perseverança. Outra coisa é você pressionar. Se você não fizer isso, eu vou parar de ir para a igreja. Se eu não fizer isso, eu vou parar de orar, porque não está adiantando. Isso é pressão, isso não é compaixão. Né? E aí o que acontece? O dia ele termina e surge um problema. Né? O lugar era deserto, não havia comida, a multidão estava cansada e com fome, e aí o que acontece? Os discípulos de Jesus dão a ele uma sugestão. E eu achei isso engraçadíssimo, porque Jesus era o mestre, eles eram os discípulos. E eles acharam que podiam dar uma sugestão ao Senhor, e eles falam, despede a multidão. O que eles estavam fazendo ali? Né? Eles queriam apenas se livrar do problema. Né? Não, despede. Isso mostra também que antes do milagre acontecer, né, vai sempre surgir o quê? Uma limitação humana que é clara. Né? Ali existia uma limitação humana, não tinha alimento, eles estavam num lugar deserto, né? A multidão estava cansada, com fome, não tinham recursos. Isso é uma limitação clara. Né? E aí, qual é o questionamento que eu levanto? Como que a gente está lidando com os nossos problemas? Eles não queriam, os discípulos, eles não queriam encarar o problema. Então, eles resolveram simplesmente se livrar dele. Né? Será que a gente não está tentando fazer o mesmo? Né? Em vez de encarar os nossos problemas, em vez de sentarmos aos pés do Pai e orar, né, pedir por uma solução, será que a gente não está simplesmente nos livrando dele? Né? E aí, muitas vezes a gente até chega e senta realmente nos pés do Pai, e aí o que a gente faz? O que a gente costuma pedir? A gente pede para que Ele nos livre. Assim como Jesus pediu para livrá-lo daquele cálice, é natural do ser humano da gente querer sair dessa situação. Então a gente pediu o quê? A gente costuma pedir o quê? Senhor, me livra, remove essa necessidade. Só que a gente esquece que às vezes Ele quer agir através de nós e através daquela necessidade. Né? Então, ali, por exemplo, eles estavam com fome e não tinha alimento. Né? Os discípulos queriam que aquela necessidade fosse embora. Então, despede eles, está tudo certo. Jesus poderia fazer isso? Poderia. Ele já curou todo mundo, né? Ele já ensinou, já deu a palavra. Então, ele não precisava fazer mais nada. Ele poderia simplesmente mandar todo mundo embora e está tudo certo. Entendeu?
mas ele queria agir através daquela necessidade. Aquele momento de necessidade ele precisaria acontecer para que o poder do Senhor pudesse se manifestar e o milagre realmente acontecer. E aí, os discípulos eles se chocam com a ordem de Jesus, né? Que Jesus fala, dai-lhes de comer. Isso pega os discípulos de surpresa. Por quê? Porque eles sabiam que não tinham recurso suficiente para alimentar aquelas 5.000 pessoas. Na verdade eram mais, porque se contava apenas os homens, as mulheres e as crianças não eram contadas. E aí, qual era a ideia de Jesus quando ele fez isso? Ele queria testar a fé dos discípulos, né? Não porque ele sabia, não sabia a resposta, mas é porque ele queria ensiná-los a o quê? A confiar, né? Então, o que a gente está... O questionamento que eu levanto é o que nós fazemos quando a gente nos vê em situações que parecem ser impossíveis, ou que para nós são impossíveis, né? Será que a gente está olhando somente para o nosso recurso, né? E deixando de olhar para aquele que pode resolver a situação? Muitas vezes a gente olha para os nossos recursos e fala, não vai dar. Não tem como. Essa conta não vai fechar. A conta não vai fechar. E a gente não está olhando para quem pode realmente resolver a situação, né? Os discípulos ali, eles estavam caminhando com Jesus, eles sabiam quem Jesus era. Só que eles olharam o quê? Para a falta de comida e não para quem estava falando com eles, né? Então, muitas vezes, é o que a gente faz. E aí, chegou o grande momento da história que eu gostaria de não focar no Senhor, mas focar no menino. Porque é aqui que acontece a grande romper, né? A grande virada nessa história. A palavra vai dizer que os discípulos vão, né, procurar, né, entram no meio da multidão para ver o que tinha, e André acha um menino. E aí, ele acha esse menino, né? E aí Jesus o chama. Eu acho muito bacana isso na palavra que fala que Jesus o chama, né? E é exatamente o que ele faz quando a gente inicia a nossa história, né? Ele nos chama. E ali ele estava iniciando aquela história com aquele menino. Então ele veio e chamou o menino para perto dele. E ele está fazendo isso constantemente conosco, nos chamando para perto, né? Então ele vai chamar um menino. E aí o menino, no meio daquela multidão toda, né, é quem dá a oferta de quê? De 5 pães e 2 peixes. Então a gente vê que é um ato de solidariedade de uma criança, de dar tudo que tinha, né, em prol daqueles que não tinham, né? É o grande elemento transformador dessa história. E aí, né, a pergunta que eu digo, que eu faço é: quantos de nós estão retendo os recursos para nós mesmos? Os recursos que Deus nos entrega, né? Será que nós não estamos retendo eles para nós mesmos? E é importante isso porque o menino ele vai e entrega aquilo ali, né? Ele entrega os 5 pães e os 2 peixes. Sem medo que foi ele que trouxe, né? Então ele entregou tudo. E aí, né, o outro lado interessante é que esse alimento ele não catou, como eu falei, ele não catou ali no meio e tal, não. Ele trouxe de casa, né? Esse alimento é trazido de casa. E aí, quando o Senhor chama ele oferece aquilo ali, né? E a pergunta que eu faço é: o que a gente está oferecendo a Jesus, né? A maioria vai à casa do Senhor para ser alimentado, né? Poucos alimentam, né? Poucos estão então muitos vão para a casa do Senhor, né, para ser alimentado, mas poucos alimentam, né? Então há uma multidão inteira, né, que pode passar fome pela sua causa. E aí o que eu quero que a gente reflita é:
se eu vou para a casa do Senhor só para ser alimentado, o que será daquelas pessoas que precisam ser alimentadas? Né? O alimento, como o menino nos mostra, ele precisa ser trazido de casa. Então, quando a gente vai para a casa do Senhor, a gente já precisa ir alimentado. E a gente precisa alimentar aqueles que precisam. Então, e aqui eu falo a casa do Senhor, mas pode ser o trabalho, né? Pode ser qualquer outro lugar que você vá, que você faça uma atividade. Você já precisa sair alimentado. Você precisa carregar esse alimento para onde você vá. E não somente ser alguém que quer se alimentar, né? Só tirar. Né? A gente precisa se preparar para poder dar também. Né? Muitas vezes o Senhor está te confiando os 5 pães e os 2 peixes, que você alimente aquele próximo que está passando fome. Mas se você não leva alimento de casa, você não vai conseguir alimentar, né? E aí, quantos que podem estar passando fome porque você está retendo recurso para você, porque você está deixando de fazer algo que o Senhor está confiando, né, em suas mãos, né? Quantas pessoas, né, nesse caso eram 5.000, mais de 5.000, que poderiam ter passado fome se aquele menino não tivesse levado alimento de casa. E aí a gente vê que o menino, ele entrega tudo, né? E ele poderia muito bem ter guardado um pouco para ele. Pensa bem, ele chega, sai de casa com aquele alimento, vai para lá, e aí eles começam a perguntar quem tem alimento, ninguém tem. E aí ele poderia muito bem, né, falar assim, olhar, falar, eu tenho 5 pães e 2 peixes. André, toma aqui, 4 pães e um peixinho, e ter separado dele. Ter pensado o seguinte, bom, o que eu tenho não vai dar para alimentar essa galera toda. Então é mais fácil eu garantir o meu, eu já estou doando mesmo, eu já estou entregando um pouco, entendeu? Já fiz o suficiente, entreguei um pouco, garanto o meu e está tudo certo. Sim. Né? Mas não, ele decide entregar tudo. O que eu acho mais impressionante é que a gente tem, quando a gente lê essa passagem, a gente tem essa ideia de que só o menino tinha comida ali. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia não fala que ele era o único a ter comida. Só que foi o único que entregou. Só que ele foi o único que entregou. A gente pode conjecturar aqui e bom, eles poderiam ter mais gente com recurso ali. Em 5.000, sim, mais de 5.000, é estranho, né? Ainda mais que eles viajaram, aquelas pessoas viajaram para ver Jesus. Não é que Jesus apareceu no quintal deles e tudo certo. Aquelas pessoas precisavam viajar, então é difícil acreditar que as pessoas viajaram sem recurso. Só que nenhum deles abriu mão daquilo que eles tinham. Só o menino resolveu entregar tudo. E aí a gente vê que o pouco na mão de Deus, ele vira muito, né? E aí a gente entende que a colheita, ela sempre é maior que a semente. Então às vezes a gente vai semear algo e a gente vai falar, Senhor, é tão pouco o que eu tenho, o que eu estou fazendo é tão pouco, é tão pequeno, né? Eu queria poder fazer mais. Só que a gente se coloca no lugar de Jesus. Porque o milagre da multiplicação, pelo que eu li na Bíblia, não foi feito por mim, não foi feito por você, não foi feito pelos discípulos. É Jesus que faz o milagre. Então o que a gente tem que fazer, a nossa missão aqui, não é multiplicar os recursos. A nossa missão aqui é entregar aquilo que a gente tem. Sendo pouco, sendo muito, a gente precisa entregar o que a gente tem. E aí, a gente entregando o que a gente tem de coração, Jesus vai fazer essa multiplicação. Essa colheita, ela vai ser maior do que essa semente, né? Então, a gente não precisa, né? Muitas vezes a gente tem essa coisa de querer fazer mais, né? Muitas vezes as pessoas fazem isso até por ego, né? Que aí já é uma coisa bem pior, né? Mas quantos estão deixando de fazer porque se acham incapazes, porque acham que tem pouco conhecimento, né? E, não, eu tenho pouca semente.
Só que a pouca semente de 1, de 2, de 10, de 100, de 1000, de 10.000, né? Se aquele pouco alimentou 5.000 pessoas, o quanto você, que tem certamente mais do que 5 pães e 2 peixes, pode alimentar também, né? Então a gente precisa a gente precisa entender, né, que nós somos realmente limitados e essa limitação ela é natural, né? Porque quando a gente colhe, né, para que a gente não chegue e fale assim, ó, fui eu que fiz, eu multipliquei. Não, a honra e a glória é sempre do Senhor. Então, nós seremos sempre limitados. Os recursos, muitas vezes, vão ser escassos, né? Mas a gente precisa entender que aquele pouco que a gente tem pode fazer uma enorme diferença. E aí, às vezes, as pessoas ao redor vão falar para você, né? Você não tem o suficiente, né? E aqui o papel foi dos discípulos. Foi os discípulos que falaram, né? Não, isso aqui não vai dar, né? Não é o suficiente. E aí a gente vai ver isso em João, né, capítulo 6, versículo 9, que diz: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Então eles mesmos duvidavam. Eles mesmos não viram que aquilo que tinha sido apresentado era muito pouco. Então a gente precisa ter essa compreensão que a nossa função é plantar a semente. O que esse menino fez, ele plantou a semente, né? E a passagem também ele vai nos mostrar, nessa questão de só o menino ter dado, mostra também que nessa dinâmica, né, do reino, né, das igrejas, infelizmente, né, são pouquíssimos que ofertam, né? Poucos são aqueles que servem, mas muitos são aqueles que querem se beneficiar da colheita, né? Ali 5.000 pessoas, mais de 5.000 estavam com fome e queriam comer, mas na hora de ofertar foi só um menino, né? Então a gente precisa quebrar esse ciclo, né? A gente precisa entender que nós somos chamados para servir. A gente precisa entender que a obra do Senhor precisa da oferta e nós precisamos ter em nós esse coração generoso, né? E muitas vezes as pessoas não ofertam porque elas falam: não, eu só posso ofertar R$5. Se a única coisa que você tiver são R$5 para ofertar, glória a Deus, oferte os R$5, porque esses R$5 na minha mão, na sua mão, pode realmente não ser nada, entendeu? Mas quando você oferta, você não está ofertando para mim, ou para o próximo, ou para o pastor da casa, você está ofertando para Jesus, né? E é Ele que pode fazer aqueles R$5 multiplicar. Por que não? Né? E aí a história diz que após, né, o menino fazer a oferta dele, Jesus pede para que todos se sentem e se organizem em grupos, né? E aí isso mostra que Jesus ele não abre, né, que Deus, Jesus, né, ele não age na bagunça, né? Então ele nos organiza, né, para que a gente possa romper e atingir o próximo nível, para que a gente possa atingir o milagre. Muitas vezes a gente está com a nossa vida tão bagunçada e a gente quer que ele faça um milagre, né? Faz o milagre, né? E a nossa casa não está arrumada, né? Então a gente tem até acho que Segunda Reis, na história de Ezequias, né, que o Senhor fala, né, arrume a sua casa, né? E muitas vezes a gente está no meio da bagunça, no meio da sujeira, no meio do pecado, mas a gente quer que o Senhor nos dê uma casa nova, que nos dê um emprego novo, que faça a nossa finança, né, transbordar, quer
isso, quer aquilo, mas ele está no meio da bagunça. Então aqui o Senhor organiza, né? E essa organização é justamente isso. Olha, do jeito que tá, não dá para fazer. Então vamos sentar, todo mundo, vamos. Vocês que vieram aqui só para comer, né? Só para receber, vamos sentar um pouco, porque na verdade é a presença que importa aqui. Então senta e se organiza. E aí Jesus olha para o céu e aí ele mostra aqui que a provisão ela não vem do que nós temos, mas de quem Deus é, né? Então o milagre ele começa quando paramos de olhar para a escassez e olhamos para Deus. Então a gente para de olhar para o nosso problema e olha para Deus. Então Jesus ele pega aquilo ali e olha para cima, ele olha para o Pai, né? Ele não olha, Jesus ele não pega ali aqueles 5 pães e 2 peixes e fala, vai ser difícil isso aqui. Não, ele olha para o Pai, né? Aquele que pode fazer tudo. E aí ele agradece, antes da multiplicação, ele agradece. Então a gratidão, ela tem esse poder de transformar o pouco em suficiente. Então os 5 pães e 2 peixes ali eram pouco, mas se tornou o suficiente. A partir do momento que a gente começa a agradecer pelo que a gente tem e parar de olhar para o que a gente não tem, né, aquilo ali se transforma, passa, né, de ser pouco para ser o suficiente, né? Nesse caso, mais que suficiente, né? Sobraram 12 cestas. Exatamente. E aí, o que acontece aqui, né? Um passo a passo, né, do que Jesus faz. Ele parte os pães, né? Em Mateus 14, 19 vai dizer que ele partiu os pães. Então o que isso nos ensina é o seguinte: aquilo que não é partido não pode ser multiplicado, né? Então o que é o partir? É a renúncia, é a obediência, é o processo. Então Deus nos parte para que a gente possa frutificar, para que a gente possa multiplicar, para que a gente possa alimentar o próximo. Enquanto nós formos inteiros, cheios de si, ele não pode trabalhar. Então muitas vezes a gente enfrenta situações na nossa vida que a gente fala, nossa, né, Jesus me abandonou, estou sozinho, estou no deserto, está difícil. Mas muitas vezes a gente precisa ser partido para que realmente, né, a gente possa, para que o milagre ele possa ter um cenário onde ele possa ser manifestado ali, né? Como eu falei, exige renúncia, exige obediência, e isso leva um tempo, leva um processo, né? Então a lição aqui é que Deus ele multiplica aquele que está disposto a ser quebrado, e muita gente não está disposto a ser quebrado, né? Muitas vezes as pessoas enfrentam essa barreira e quando percebem que vão ser quebradas, elas desistem, falam, não, isso aí não é para mim, né? E acaba voltando para o mundo, acaba voltando para aquele estilo de vida que levavam antes, porque não se permitem serem quebrados, né? E aí Para de comentar. E aí aqui os pães também eles simbolizam um pouco os discípulos do Senhor, né? Assim como os pães, os discípulos também eram poucos, né? E eles precisavam ser partidos. Então cada um deles passou por um processo, né? Para que depois, né, a gente vê muito bem isso em Atos, para que depois a gente pudessem alimentar muitos, frutificar, né? E aí o que acontece? Jesus entrega aos discípulos, né? Aqui a passagem diz, e Deus deu aos discípulos. E aí Jesus fala, diz, e Deus aos discípulos e os discípulos à multidão, né? Então o que acontece? Jesus ele envolve os discípulos no milagre. Ele poderia muito bem ter feito sozinho, mas ele escolhe usar os seus discípulos ali, né? Então o que isso quer dizer? Né? Que o milagre ele flui através das mãos que estão disponíveis.
Muitas vezes a gente não está disponível e Deus está querendo nos usar e a gente tem toda a capacidade, a gente já tem o recurso, a gente já tem uma boa mentalidade, a gente já está preparado, só que a gente não se disponibiliza, porque a gente está tão atrelado a outras coisas, muitas vezes com nós mesmos, né, que a gente não dá esse espaço, a gente não se disponibiliza para que a gente possa ser usado, né? E aí a passagem vai dizer que Jesus ele multiplica, né, e ainda sobra, né? Todos comeram e se fartaram e ainda recolheram 12 cestos cheios. Então, Deus aqui, ele não trabalha no limite, né? Ele vai trabalhar sempre na abundância, né? Então, quando a gente coloca as coisas na mão de Deus e ele age, não falta, vai sobrar, né? Então, é interessante, uma coisa que eu nunca tinha prestado atenção, é que quando os discípulos voltam com os cestos, né, voltam com 12 cestos cheios, né? E o que sobra nos cestos? Pão. Peixe não sobra. E aí eu sempre fiquei assim, por que não sobrou peixe? E aí eu entendi que os peixes, eles simbolizam o quê? Os nossos bens materiais. Eles perecem, né? Um dia a gente vai embora e a gente não vai poder levar, né? Então, ele multiplicou os peixes, a multidão comeu do peixe, mas ele não sobrou. Ele foi suficiente para aquela fase ali, para aquela etapa, mas ele não sobra, né? Por que o pão sobra? Porque o pão verdadeiro estava ali, Jesus. O que Jesus estava mostrando é que o pão da vida nunca vai faltar, né? E a gente vê ali que são 12 cestos carregados por 12 discípulos, né? E Jesus está ensinando para os discípulos ali, né, que se eles estiver, né, se eles trilharem o caminho que Jesus está mostrando ali para eles, o pão que é Jesus, ele nunca vai faltar, né? Então eles estavam numa situação onde faltava comida e eles voltaram com os cestos cheios de pão, né? Por quê? Porque Jesus agiu ali naquele momento, né? E é engraçado o número 12, né? A gente tem 12 meses no ano. É basicamente uma mensagem dizendo: não vai faltar momento nenhum. Né? O teu ano ali está coberto, né? Não vai faltar em momento nenhum. Esteja perto de mim, está tudo bem. Então isso é muito bonito, assim. E aí, para finalizar, o que essa história nos mostra, né? Nos mostra algumas coisas. Primeiro, que precisamos, antes de mais nada, querer passar tempo com ele, né? E não simplesmente buscá-lo para suprir uma necessidade. A palavra vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Então, as nossas necessidades, elas vão ser supridas pelo Senhor. A gente não precisa ter essa ansiedade por causa disso, porque Ele mesmo nos disse que isso vai ser suprido. Mas a gente precisa buscar o reino, a gente precisa buscar o quê? A presença, né? Outra coisa importante é que a gente deve carregar alimento de casa, né? E a gente precisa estar preparado para alimentar aqueles que estão com fome, né? A gente não pode ser igreja de domingo ou igreja de sábado, né, que vai ali para receber uma palavra, ou seja, para ser alimentado. Eu vou lá para ser alimentado, bato o meu cartão e está tranquilo, próximo final de semana eu estou de volta. E não, a gente precisa levar de casa o alimento. A gente nunca sabe o que a gente vai encontrar pelo caminho, quem a gente vai encontrar pelo caminho, né? Qual vai ser a necessidade do irmão, né? Qual o tamanho da fome daquele que está do nosso lado. Então, se a gente não levar esse alimento de casa, né, buscar ao Senhor em casa, né, e não só ficar dependendo de uma palavra semanal, né, muitas pessoas que estão ao nosso redor vão estar com fome e não serão saciadas
pela minha negligência. Né? A terceira coisa é que a entrega precisa ser sempre total. Né? O nosso coração precisa ser um coração generoso. Né? A gente ora muito por bênçãos, porque as portas do céu se abram, né? Que a chuva de bênçãos seja derramada sobre nós, mas muitos têm uma mentalidade de represa. Então vai caindo aqui e vai ficando aqui, eu vou segurando os meus recursos, enquanto que o Senhor nos convida para que a gente seja rio, né? E para quem vai em rio sabe que a água flui, não tem nada que impeça a água, ela flui e não deixa, e não seca, e vai fluindo, Muitas vezes a gente fala, cara, de onde é que está vindo tanta água? Não para de vir água, né? Então a gente precisa ser rio e não represa, né? A bênção ela precisa fluir através de nós. É lógico que o Senhor vai nos dar bênçãos para usufruto próprio também. A gente vai usufruir, lógico que a gente vai, só que não pode se encerrar em nós. A gente precisa, né, sempre pensar o que eu posso fazer com essa bênção aqui, com esse recurso, ou com essa capacidade que o Senhor está me dando, com essa responsabilidade que Ele está me dando, o que eu posso fazer com isso? Né? Quem pode se beneficiar com isso também? Por que enterrar, né, o talento que é dado? Né? Por que não multiplicar ele? Então a gente entende também que nessa passagem que o pouco se torna muito se estiver na mão certa. Tem gente que tem um talento de transformar o muito em pouco, né? Às vezes você tem muito dinheiro, aí vai lá, começa a fazer um monte de... Quantas histórias a gente vê de pessoas que ganharam na Mega Sena, ganharam um prêmio grande e que terminaram pobres, terminaram na rua, né? A gente vê isso muitas vezes, né? Tinha muito, mas transformou em pouco. Por quê? Porque os recursos estavam nas mãos erradas, provavelmente nas mãos da própria pessoa. Enquanto que se a gente colocar os nossos recursos na mão certa, né, a gente vai ver essa transformação do pouco em muito. E aí isso resume bastante a dinâmica de hoje em dia, né, que a gente fala, o mundo está cada vez pior, né, a gente vê a escuridão cada vez mais atingindo, né, avançando no mundo, e a gente não pode fazer muita coisa. E aí existe uma dinâmica que a gente consegue ver muito claro aqui. Se a gente estiver num quarto totalmente escuro, um breu escuro, né? Então tá ali, aquilo ali é o mundo, cheio de escuridão, cheio de coisas ruins acontecendo. Eu não tenho uma tocha, eu não tenho uma lanterna grande, não tenho. Mas se eu pegar a tela do meu celular e ligar ela, já vai iluminar. E você vai ver que a escuridão ela se afasta. E aí você já começa a enxergar perto. E aí você já começa a enxergar melhor o que está em volta. Então isso mostra que você não precisa, se você tiver um palito de fósforo, você não precisa ter a vela, né? Um palito, você acendeu, você já iluminou aquele pequeno feixe de luz, já afasta a escuridão ali. Então isso mostra que o pouco que a gente tem, né, essa incapacidade que a gente tem, ela pode se tornar muito se a gente entregar essa capacidade nas mãos do Senhor, que Ele vai nos capacitar, né? Ele vai transformar aquele palito de fósforo numa lanterna, né, numa vela, numa tocha. Mas não sou eu que faço isso, né? Não somos nós que fazemos isso. A gente precisa entregar na mão daquele que faz. E uma coisa que é interessante também é que o menino que foi, né, usado para ser instrumento por Jesus, ele nem era contado na multidão, né? Porque só se contavam o quê? Os homens. Então isso mostra que Deus honra o que o mundo ignora. O mundo naquela época ignorava o menino ali. O menino não era contado, nem as mulheres.
Mas é justamente uma pessoa que não era contada, que o mundo ignorava, foi o agente transformador daquela história. Então isso é muito bonito, essa capacidade do Senhor de levantar realmente improváveis. Isso está mostrando que não importa o que você é, não importa o quanto você tem na sua conta bancária, os recursos que você tem, não importa a sua inteligência, o seu status, o seu título, não importa nada disso. Né? Você pode não ter nada disso e ter uma influência tremenda na história de muitos. Né? Então isso é muito bonito. E por último, eu queria finalizar com uma coisa que eu nunca tinha percebido. Né? É que essa história, ela não é uma história de multiplicação. Né? Essa história, lógico, ali o Senhor estava lidando com seus discípulos, ele estava ensinando os discípulos. E o ensinamento aqui não é milagre. O foco dessa lição aqui não é milagre. É uma outra coisa. Isso aqui é o Senhor exemplificando a colheita. Isso aqui é uma demonstração de colheita, né? Um ensinamento de colheita. Por que é um ensinamento de colheita? Nem todos nós estamos dispostos a semear. Isso nos custa alguma coisa. E nessa colheita, nessa história, a gente tem, quando a gente vai plantar uma planta, né? O que a gente precisa para plantar a planta? A gente precisa da semente, a gente precisa da terra, né? E a gente precisa de água. A gente tem os 3 elementos nessa história. O menino é a semente. A terra são os discípulos. Os discípulos estão ali para serem ensinados. Né? Então, ali o que o Senhor estava fazendo é, através do menino, através da semente do menino, o Senhor estava plantando no coração daqueles discípulos ali aquela lição. E a água é Jesus. Porque a semente ela não germina sem água. Então aquele milagre ele não poderia ter sido feito sem Jesus. Então aquilo ali, essa história é uma história de colheita. Né? E isso realmente é como eu comecei o vídeo. Às vezes a gente pode ler uma passagem 30 vezes e não vai pegar. E aí quando a gente lê a 31ª, aquilo salta aos seus olhos. E eu, quando eu li e entendi isso, eu falei assim, caramba, eu já conheço essa história, já ouvi tanta gente pregar e eu nunca vi alguém falar sobre isso. Né? Então, essa é a mensagem que eu gostaria de passar, que a gente possa, antes de mais nada, ter esse desejo de estar na presença do Senhor, que a gente possa entender que nós somos sementes e como sementes nós podemos germinar, frutificar 30, 60, 100 por 1. Isso é uma promessa do Senhor. Aleluia. É Ele que faz. Né? O que a gente precisa fazer é o que o menino fez e que nenhuma outra pessoa que estava ali reunida teve coragem ou capacidade ou vontade de fazer, que é entregar tudo. Né? Então que a gente possa entregar tudo nas mãos do Senhor e descansar, porque quem vai fazer a multiplicação é Ele. E quando essa bênção vier, a gente vai entender que não só eu vou comer, não só eu vou ser abençoado, mas uma multidão inteira vai ser abençoada através do meu ato. Aleluia. De semear, de ser generoso, de confiar naquele que pode fazer o milagre. Amém? Infinitamente mais. Amém. Amém.